Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Egg Tips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero trazer aqui um assunto, aliás, alguns assuntos pertinentes à questão de aprendizado do mergulho, né? Quais são as dúvidas que mais permeiam aí quem está, digamos, pensando em fazer um curso para começar a atividade, né? Independente da intenção, se é recreativo, se quer ser um profissional, mas quais são as dúvidas que geram mais insegurança, e eu estou falando isso com base na minha experiência, no bate-papo que eu tenho com colegas, com amigos, com pessoas que às vezes nos veem saindo da água e chega do lado e pergunta: "Pô, o que que tem aí embaixo? É muito fundo? É perigoso?". Então o vídeo de hoje é para trazer um pouco mais de luz aí para esse assunto, que às vezes fica um pouco, digamos, com um véu, né, com um paninho preto na frente, às vezes por conta dos próprios mergulhadores, né, que tem uma certa marra para falar sobre atividade, outras vezes pela ignorância das pessoas que não pesquisam sobre o tema. Então eu espero que com esse vídeo eu consiga sanar várias dúvidas e caso vocês tenham mais dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu vou responder na medida que eu souber, claro. E tudo que eu não souber, eu corro atrás aí para trazer mais clareza para o assunto. Eu fiz algumas anotações sobre essas dúvidas e agora vamos à primeira. É seguro mergulhar? Eu consigo falar para vocês aí, diante de todo esse tempo que eu faço mergulho, que é seguro mergulhar sim, mas, né, é preciso levar em consideração alguns fatores para fazer essa afirmação. Primeiro fator delas, você é qualificado para aquele tipo de mergulho que você está se propondo a fazer? Você passou por um centro de mergulho, de certificação de mergulhadores, que dá o mínimo de background para que você consiga exercer essa atividade? Você tem o mínimo de aptidão para fazer essa prática, essa atividade? Você tem condições de saúde para isso? Então tem uma série de fatores que você precisa levar em consideração antes de fazer a atividade de mergulho. Mas se elas forem levadas em consideração, eu consigo afirmar aqui que sim, o mergulho é seguro. Ainda mais o mergulho recreativo, que é o que, sei lá, 80, 90% dos mergulhadores fazem. Que é aquele mergulho que você programa para fazer nas suas férias, em águas extremamente calmas, com uma temperatura agradável. É o famoso mergulho 30-30-30, né? 30 metros de profundidade, 30 graus de temperatura e 30 metros de visibilidade na água. Então, torna a atividade assim bem tranquila para ser exercida. Quanto custa para me informar com um mergulhador? Bom, é uma pergunta muito ampla, mas eu acredito que a partir dos R$ 1.800, US$ 250, você consiga fazer as suas primeiras certificações, né? Que inclui o básico, o avançado, né? Então, cada certificação tem o seu valor específico, e aí, eventualmente, você pode fazer um Nitrox, que é uma especialização um pouco mais barata, mas necessariamente você vai ficar mais ou menos nessa faixa de preço. Aqui no Brasil, vamos colocar entre R$ 1.800 a 2.500 a primeira certificação, e as demais vão mais ou menos nessa linha. Então, sim, é um valor considerável, e além do valor da certificação, né, do tempo da escola, da instrução do professor, é, é preciso levar em consideração questões logísticas. Como, por exemplo, poxa, você mora em uma cidade que não tem condições, né, não tem águas abertas, não tem uma lagoa bacana, e não tem escola de mergulho. Aonde você vai fazer o curso? Ah, você vai ter que se deslocar. Isso também tem um custo. Você vai ter que se hospedar, isso também tem um custo, alimentação e assim por diante. Então, não só o valor em si do ensino, né, mas você tem que levar em consideração outros fatores. Uma saída, né, que as pessoas usam é normalmente unir uma viagem para um lugar que tenha escola de mergulho e fazer o curso de mergulho. Então, com isso, você consegue minimizar aí os gastos, até porque você já está indo viajar para o lugar e você aproveita para fazer o curso lá. Então é uma saída bacana. Isso acontece muito nas áreas de litoral, né? As pessoas vão passar férias em resorts de mergulho, seja no Brasil, no México, na Colômbia, então você consegue unir o útil ao agradável. Qual é a agência de mergulho que eu devo escolher para fazer a minha certificação? Bom, pessoal, eu hoje tenho diversas certificações
E eu consigo hoje falar com muita segurança. Não existe uma agência melhor do que a outra, definitivamente. Existem profissionais legais que trabalham na PAD, na NAUI, na TDI, na SDI, na SSI. Então, assim, é uma sopa de letrinhas. Eu acho que o principal ponto que tem que ser levado em consideração na hora de escolher aonde você vai aprender é buscar referências no mercado. Porque também, assim como toda bandeira tem seus bons profissionais, o contrário também é verdade. Infelizmente, existem maus profissionais. Então, vale a pena você buscar referência para ter segurança no caminho que você está escolhendo. Eu não consigo falar para vocês, escolha a escola A ou escolha a escola B, mas hoje eu consigo falar quais foram os meus bons professores, que são referências para mim hoje, e, e que eu sei que eles seriam bons professores independente da escola que eles estivessem, porque são bons profissionais. Então procurem bons profissionais, referências, procurem colegas que já fizeram um mergulho e perguntem como foi a experiência. E uma outra coisa que você consegue levar em consideração durante a sua evolução é o seguinte: quando você se certificou, né? Normalmente você faz o curso básico, o curso avançado e vai mergulhar em algum lugar. Se você vê que durante a operação você está dando muito trabalho, você não está com um padrão de mergulho legal, não está com flutuabilidade boa, enfim, está demonstrando um nervosismo extremo, talvez você precise de uma reciclagem e talvez você não tenha tido o melhor aproveitamento na aula possível. Então, vale a pena levar em consideração tudo isso. Tá? Não, de fato, não existe nenhuma escola melhor do que a outra. Como eu encontro um centro de mergulho? Pessoal, essa é a mais fácil, né? Você consegue, através da internet hoje, ter referências. Basta dar um Google e, inclusive, no próprio Google existem avaliações. Quando contrato serviços, eu levo isso muito em consideração. E também, usando o exemplo da resposta anterior, eu busco referências de quem já viajou para aquele lugar. Por exemplo, eu tive colegas que foram para San Andrés e depois para Providência. Eu perguntei para eles como era a questão dos mergulhos, que embora as duas ilhas sejam muito próximas, elas são bem diferentes com relação à operação, e diante dessas referências eu escolhi a operadora de mergulho para efetuar os meus mergulhos naquela viagem. Então, vale a pena também você buscar referências com quem já fez operação no local. O que está envolvido no aprendizado do mergulho? Essa pergunta também é interessante. Mas basicamente são 3 pilares, assim como em qualquer outra área da vida que a gente faz curso: teoria, prática e aplicação. Então você tem um tempo em sala de aula ou Learn, que hoje várias certificadoras fazem isso, e eu acho que é um caminho muito bacana. Principalmente você que está indo viajar, você não precisa, durante sua viagem de férias, ficar alguns dias trancados dentro de uma sala de aula. Você faz aulas de maneira antecipada pela internet. Chegando lá, você vai para a parte prática e aplicação. Então, com isso, você ganha 1 ou 2 dias aí tranquilamente na sua viagem para curtir os mergulhos. E aí, a parte teórica, basicamente, você vai aprender os fundamentos daquela especialização que você está fazendo. A parte prática, você vai testar esses fundamentos durante atividades em águas confinadas ou águas muito calmas, né? Não precisa necessariamente ser na piscina. E depois você vai para o rush mesmo, vai para a prática, para testar todas aquelas habilidades e o seu instrutor te certificar ou não para aquela especialidade. Essa pergunta agora, para mim, é uma das mais engraçadas. É preciso saber nadar? Bom, necessariamente você não precisa ser o Michael Phelps, mas várias escolas, né, centros de mergulho, pedem que no mínimo você consiga nadar 200 metros, independente do estilo. Se é cachorrinho, se é crawl, se é borboleta, pelo menos 200 metros, ou 300 usando máscara e nadadeira. Isso são pré-requisitos mínimos. Por quê? Pode ser que durante uma operação de mergulho você precise ficar na superfície ou se deslocar pequenas distâncias, sei lá, para chegar no barco, por exemplo, e o barco não esteja te vendo, então você tem que ir até o barco. Então você precisa saber minimamente se movimentar na água. Eu não falo nem nadar, pelo menos se movimentar para chegar ao ponto mais seguro. Outro exercício que eu acho que envolve natação também é você conseguir ficar à deriva, né? Ficar na superfície, digamos, por 10 minutos boiando. Então, assim, esse é um outro exercício que eu considero muito importante
E algumas pessoas até manifestam dificuldade de fazer no começo, mas na prática ele é bem tranquilo de você realizar. Então, basicamente, se você conseguir se deslocar por 200 metros na água e conseguir ficar pelo menos 10 minutos ali boiando, você está minimamente qualificado para fazer o seu curso de mergulho. Essa é uma pergunta que eu tive quando virei pai. Meus filhos podem mergulhar? Sim, e você tem uma idade mínima para conseguir colocá-los na água aí para utilizar os equipamentos e posteriormente fazer o curso. A idade mínima para começar a conhecer os equipamentos em águas confinadas, pelo que eu pesquisei em algumas certificadoras, é de 8 anos. E a idade mínima para de fato você tirar a certificação é 10 anos. Lembrando que é uma certificação específica para criança. Então, uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, dificilmente, aliás, é impossível ser um mergulhador tech, tá? Só estou dando um exemplo bem esdrúxulo. Mas, assim, existem certificações específicas para crianças e eu acho uma prática bem legal porque, para mim, né, é importante incluir meu filho nas minhas viagens e quanto antes ele puder fazer isso aí comigo, vai ser incrível. Eu tenho problemas de saúde, eu posso mergulhar? A resposta é depende. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas e alguns tabus foram derrubados, como, por exemplo, antigamente falava-se que a pessoa que tinha diabetes não poderia mergulhar, a pessoa que tinha asma não poderia mergulhar. Hoje depende muito, né? Depende se a diabetes é controlada, depende como a asma se manifesta. Então depende muito de como o seu médico vai, digamos, te avaliar, né, para que você possa fazer essa prática ou não. Mas sim, dependendo do grau, né, dessa enfermidade, você não vai conseguir mergulhar. Mas hoje algumas doenças aí, elas convivem em paralelo com o mergulho. Uma coisa que vale a pena ressaltar, e eu sempre falo isso com os meus colegas de mergulho, é que fala-se muito pouco da atividade física ligada ao mergulho. Mas eu mesmo percebi uma melhora significativa no meu saque, né, que é o meu consumo de gás, depois que eu comecei a fazer atividades aeróbicas. Então, quanto mais você se manter saudável, melhor vai ser sua vida lá debaixo d'água. Então, quanto mais saudável você tiver, também mais você vai curtir lá embaixo d'água. E um outro ponto que é muito importante e tem que ser levado em consideração é que você, aluno, tem que ser muito honesto com o seu instrutor de mergulho, porque ele não é médico. E se você mentir para ele, pode ser que vocês passem um perrengue lá embaixo e isso não é legal. Pessoas com deficiência podem mergulhar? E a resposta é sim, mas é preciso avaliar qual é o nível de limitação que essa pessoa tem. Em casos extremos, né? A pessoa não tem os 2 braços e as 2 pernas. Ela não conseguiria fazer os exercícios mínimos para sobrevivência debaixo da água. Então, seria impossível fazer a certificação dela. Poxa, a pessoa não tem da metade do joelho para baixo, ou tem uma paralisia em alguns dedos, na mão. Dá para fazer essa certificação, dá para fazer um mergulho adaptado. E eu acho muito legal, os certificadores têm essa preocupação hoje. Outra pergunta, mergulhadores certificados podem acompanhar seus filhos durante os cursos de mergulhos? Não existe nenhuma restrição. Só que eu acho que o tiro pode sair pela culatra se a intenção do papai aí é ajudar o filho. E por quê? O seu filho pode se sentir pressionado, né, a parecer perfeito, a executar os exercícios da melhor forma possível, e esse nervosismo pode atrapalhar o aprendizado dele. Então, depende de caso para caso. Se seu filho for uma criança muito tranquila, você não for aquele pai que pressiona, ok, mas se não, tente manter uma distância saudável para que vocês consigam curtir mergulhos no futuro. Uma perguntinha polêmica. Eu preciso comprar o meu equipamento para mergulhar? A minha resposta é sim, mas depende do seu nível de mergulho. E por quê? Você está fazendo o curso básico. Eu acredito que todas as escolas deveriam ser obrigadas a fornecer os equipamentos básicos para você fazer a primeira e a segunda certificação, que é o básico e o avançado. E por que isso? Você, no meio do caminho, pode entender que isso não é para você. E imagine só ter que, de repente, colocar tudo à venda, ter um prejuízo financeiro. E uma outra coisa que você consegue ver com o passar do tempo é que nem sempre o equipamento que é bom para mim é bom para você. Então, vale a pena você ir adquirindo os seus equipamentos,
né? A partir do momento que você virar um mergulhador avançado, para você conseguir se equipar cada vez melhor, ter mais conforto embaixo d'água. E a partir ali do curso avançado, você segue sua vida com o seu equipamento. É o que eu acredito. Algumas escolas tentam entubar o aluno, a palavra é essa, né? Enfiando máscara, enfiando nadadeira logo no comecinho. Mas não é obrigado você a comprar tudo de uma vez, não. É normal ficar nervoso durante o curso, durante os mergulhos? Sim. Quem não fica nervoso? Que piloto que não fica nervoso ao correr de carro? Que paraquedista não fica nervoso ao pular do avião? O mais importante é você não ter dúvidas durante o mergulho, porque a dúvida leva você a cometer um erro que pode ser fatal. Então compartilhe seu nervosismo com o seu dupla, com o Dive Master, com o seu instrutor. E aí com o nervosismo vão vir as dúvidas. E com as respostas pode ser a chance é muito grande que você não fique mais nervoso. Então sim, é normal ficar nervoso. É estranho quem não fica, né? Hoje eu me julgo um mergulhador muito calmo, mas no começo eu tinha as minhas preocupações também, e com o passar do tempo elas foram, digamos, melhorando aí, e hoje eu sou um mergulhador muito tranquilo. Uma outra preocupação que inclusive os meus amigos mais medrosos perguntam às vezes, é engraçado: poxa, e se aparecer um tubarão, ele vai te comer? Não necessariamente. E o que eu falo para eles é que normalmente esses bichos maiores, eles não estão nem aí pra gente. E o fato de ter um bando de mergulhadores no fundo do mar, às vezes até assusta esses bichos, que são caçadores, eles tentam pegar presas que parecem ser indefesas. E você tá lá num grupo grande, pessoas são, né, os seres humanos são animais grandes, então o tubarão não vai vir te atacar do nada. O mais importante, que eu falo para todo mundo, é tentem não interagir com o animal. E em que sentido? Poxa, não vai passar a mão no tubarão, não vai passar a mão numa moreia, mas também não vai se furtar de estar mergulhando do lado deles, porque é magnífico. Eu já mergulhei do lado de tubarão-tigre e eu posso falar para vocês que eu não tive nem sensação de medo, porque o animal ele estava no ambiente dele natural, eu estava ali e a gente não teve uma interação ao ponto de eu parecer uma presa para ele. Então sim, você pode conviver com esses animais maiores. Sim, existe um risco, como qualquer atividade do mundo, né? Existe o risco do paraquedas não abrir, existe o risco do freio do carro falhar, e existe o risco de acontecer um acidente no mergulho. O mais importante é você tentar mitigar isso para que aconteça o mínimo possível. Aliás, os acidentes são bem raros. Normalmente, se você for puxar o histórico dos incidentes, você vai ver que os mergulhadores, a pessoa tem toda a interação com o animal, e o animal foi lá e interagiu, tentando comer um braço, por exemplo. E a última pergunta, para não ficar muito cansativo, muito extenso o vídeo: é divertido? Oi, galera, eu sou suspeito para falar. É divertido demais. Para mim é a melhor atividade, o melhor hobby que eu já curti na vida. Eu já pedalei, já lutei. Então, para mim, o mergulho hoje é qualidade de vida. É muito legal a tribo do mergulho também, os amigos que vocês fazem, as viagens que você vai fazer nas suas férias, elas meio que giram em torno disso. Então eu recomendo a atividade de mergulho para todo mundo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir encarecidamente que vocês deixem seu like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, dê o tapa na sineta aí, porque isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e trazer conteúdos como esse para vocês. Um abração e até a próxima.